Ao todo, dentro do Sailor Peace, nós temos 4 modos de jogo, cara. E nesse vídeo daqui você vai entender como é que você pode zerar cada um deles e ficar forte de verdade dentro do jogo. E esses 4 modos de jogos estão espalhados simplesmente tanto no CA1 como também no CA2. Então, ó, no CA1 nós temos 3, que é exatamente as Dungeons, as Torres e também exatamente o Boss Rush. E aqui no CA2 nós temos outro modo de jogo, que é exatamente o Crystal Defense. Além de você ter que fazer alguns deles para você poder ficar forte de verdade, você consegue itens e buffs muito interessante por meio deles. Então vem comigo que eu vou te explicar exatamente tudo o que você precisa saber nesse vídeo. E nós vamos começar exatamente aqui pelo CA1, cara. E eu vou dividir esse vídeo do mais fácil até o mais difícil. Então fica até o final para você poder entender também como é que zera os mais difíceis. E o mais fácil, na minha opinião, é simplesmente as Dungeons, cara. E para chegar lá é bem fácil. Você simplesmente vai ter que vir no teleporte de qualquer ilha que você tiver, exatamente procurar aqui dentro dessas coisinhas aqui, essa ilha daqui, que é a Dungeon Island. Você vai teleportar exatamente para essa região aqui, tá ligado? Nesse local aqui, bonitinho, pá, bem legalzinho. E aqui você encontra 2 NPCs. Encontra esse carinha, que é da loja, e também encontra esse outro aqui, que é o NPC que te leva pras Dungeons. Só que para você poder liberar as Dungeons em si, você vai precisar fazer um puzzle, cara. E eu ensinei já em outro vídeo pra você como é que você pode fazer esse puzzle. É só você procurar por esse daí aqui no canal, que você vai encontrar exatamente como é que você faz. Tá logo no início do vídeo, então dá um pulo lá que você vai encontrar. Agora vem a parte interessante, cara. Nas Dungeons, você vai precisar, obviamente, de chave de Dungeon, tá ligado? Então vamos aqui, ó. Deixa eu te mostrar primeiramente qual é a chave, tá ligado? Pra você não ficar perdido no que eu estou querendo te dizer. E eu não estou sabendo digitar. Eu desaprendi a digitar Dungeon. Pronto. Você vai precisar exatamente dessa chavezinha aqui pra você poder fazer as Dungeons e conseguir essa moeda de cá. Essas chaves são, claro, pra você poder vir nesse NPC que fica aqui nessa parte de dentro, tá ligado? E você vai poder spawnar 3 modos de Dungeon, que é a Seed Dungeon, tem a Rune Dungeon e também a Double Dungeon. Mas o mais importante aqui pra você vai ser a Seed Dungeon e também a Rune Dungeon. Por que a Seed Dungeon vai ser importante? Simplesmente por causa que, além de algumas missões, pra você poder pegar alguns itens e tal, você também precisa exatamente dessa Seed Dungeon pra poder fazer ascensões, tá ligado? Ele vai pedir pra você poder vir aqui na Sailor Island e tal, e você vai ter que conversar com esse NPC aqui, que é o Killua, e ele vai te passar algumas missões de fazer Dungeons e assim por diante. Então sim, a Seed Dungeon vai servir pra você poder ascender e subir de level nessa ascensão aqui. Já a outra, que é exatamente ali a Rune Dungeon, tá ligado? Ela é muito interessante porque vai te ajudar a conseguir buffs melhores dentro do jogo. Deixa eu te mostrar aqui dentro do inventário. Basicamente, se você vier aqui, exatamente nessa parte aqui, ó, de Runa, você vai observar que eu tenho um monte aqui, observa o que eu tenho, mas daqui até essa de cá é o que você consegue por meio dessa Dungeon Rune. E basicamente, com essa daqui, você consegue mais luck, consegue também mais dano pra você. Então é muito útil pra você utilizar, enquanto você ainda não estiver totalmente forte dentro do jogo. Você vai atrás dessas daqui, e a melhor pra você poder obter em questão de dano é a Havok, tá ligado? A Havok é a melhor. Só que aí tem essas outras duas aqui, que já eu te explico, eu chego nessa parte. Então, cara, você pode spawnar qualquer um desses 2 modos, ele tem 3 modos, vamos abrir aqui agora pra você poder ver. Eu vou abrir a do Seed mesmo, por causa que é a mesma pegada pra você poder entender como é que funciona. E quando você aperta em Start, mano, você brota exatamente nesse local aqui, que é a Seed Dungeon, tá ligado? E aqui você tem alguns modos, que é tanto o Easy, o Médio e também o Hard e o Extremo. Obviamente, com o Extremo você consegue drops melhores e consegue zerar mais dificilmente. É mais difícil de você conseguir zerar, mas aqui na Seed Dungeon tem bosses, tá ligado? Já na Dungeon, na Rune Dungeon não tem boss, é só NPC o tempo todo. E os melhores itens pra você poder zerar e de forma tranquila é simplesmente o Gilgamesh, tá ligado? Que é esse estilo de luta aqui. Esse daqui é o Gilgamesh. E também você, se você já estiver um pouco mais upado, é usar a Ice Queen, por causa que é muito útil ali pra você poder zerar facilmente e conseguir pegar as runas e upar. E você pode observar que simplesmente tem moedas que você ganha, tá ligado? E essas moedas servem pra você poder comprar estes itens que ficam aqui dentro. Então você pode conseguir alguns itens pra você poder pegar o Atomic, pra poder pegar alguns detalhes ali, poder pegar a roupinha do Shadow e assim por diante. Então sim, serve pra isso essas moedas. Não tem muita coisa pra poder fazer com as Dungeons em si, mas a melhor parte ali é a outra, a Dungeon ali, a Dungeon Runa, que aí você vai poder pegar as melhores Runa em si. E deixando claro que você consegue deixar ficar nesses modos, tá ligado? Todos os modos do jogo que eu tô te mostrando aqui agora, você consegue ir. Por isso que a gente vai pro segundo modo de jogo, que na minha opinião é o segundo mais difícil, tá ligado? Que você ali tem a Dungeon e agora você tem a Boss Rush. Sim, a Boss Rush você encontra aqui na Sailor Island, é onde você consegue fazer ela. E simplesmente, como o nome já diz, você vai ter que derrotar vários bosses. E você pode observar que aqui nessa área tem 3 NPCs. O NPC que te leva pra Boss Rush, o NPC que dá upgrade e também o NPC que é a lojinha, tá ligado? Então você tem esses 3
vez. E por que eu digo que esse modo é mais difícil do que as dungeons, cara? Porque simplesmente você vai precisar conseguir dar dano, porque os melhores itens, mais moedas e assim por diante, você consegue no modo extremo. Sim, também tem modo extremo nessa brincadeirinha daí, e os bosses dão bastante dano, então você precisa estar bem forte no jogo pra conseguir fazer o modo extremo, mas se você não tiver, você pode fazer os outros modos tranquilamente. E se você quiser, cara, simplesmente comprar os itens que tem aqui na lojinha pra poder ficar muito mais barato pra você, eu indico você dar um pulo exatamente aí na iBooks, que tá na descrição, ou simplesmente no QR Code que eu vou colocar na tela já pra você, porque lá é simplesmente a melhor loja de Robux, onde você consegue comprar Robux e Game Pass por um preço muito barato. Fica muito mais acessível pra você e você vai economizar um dinheiro legal, principalmente se estiver usando o meu cupom chamado SK. Então você pode encontrar iBooks aí pra poder pegar os melhores itens simplesmente indo na descrição, clicando no link lá onde tá escrito iBooks, ou pegando esse QR Code que tá girando na sua tela exatamente agora, e você vai lá e faz suas comprinhas, cara. É bem simples, você não vai demorar pra poder ter Robux, ter o Robux, economizar e tudo mais, e não demora pra cair na tua conta. Então faz suas comprinhas e seja feliz. E dessa vez, cara, pra você poder fazer a Boss Rush, você também vai precisar de uma chave específica, tá ligado? Mas dessa vez não é qualquer chave, é exatamente essa daqui, que é a Boss Rush, que é exatamente essa Boss Key, tá ligado? Você vai precisar dessa Boss Key pra você poder fazer ali, e do mesmo modo como você consegue fazer as dungeons ali, você consegue farmar as chaves da dungeon, só tem que farmar em qualquer NPC aqui do CIA1 pra você poder liberar. E fazendo as dungeons e tudo mais, você consegue pegar as dungeons, não, fazendo uma Boss Rush em si, você consegue pegar esse ticket que vai te ajudar a fazer alguns itens e algumas coisas interessantes que eu vou te mostrar já. Mas como é que funciona o Boss Rush em si? Você vai ter que spawnar o portal nesse boss aqui do meio, nesse NPC do meio, e simplesmente você vai começar. Quando você for começar, cara, você pode observar que você tem como escolher aqui 4 opções, e eu vou te avisar, a extrema é bem difícil. Você pode observar aqui os nerfs que você leva, todos os danos aqui que você é retirado e assim por diante. No fácil você tem um nerf, no médio você tem outro, no difícil tem outro, e no extremo você é muito mais nerfado. Ou seja, o extremo é realmente o mais difícil, então você tem que tomar cuidado, porque se você não for forte o suficiente, você não vai conseguir zerar. Como é que funciona basicamente? Vai vir alguns bosses, umas hordas de bosses, tem 15 levels e você precisa suportar todas elas, derrotar dentro de 3 minutos. Ou seja, você tem pouco tempo para poder zerar, então precisa realmente ter dano para você poder zerar o último modo, que é o extremo. E depois de você passar 70 anos fazendo Boss Rush, você vai conseguir bastante moedas, o que vai te ajudar a conseguir alguns itens bem interessantes, tá ligado? Você vai ter que voltar aqui na Sailor Island quando você respawnar dentro do jogo, e você vai observar que simplesmente você tem 2 NPCs. Vamos falar primeiro da loja. Na loja você consegue alguns itens, você consegue a armadura do sol, consegue Clan Reroll, consegue um monte de coisa aqui que são interessantes e são úteis pra você. Consegue até baú secreto que te entrega bastante item bom, e você pode observar que tudo aqui é pelos boss tickets, tá ligado? Você pode conseguir as moedas ali e tudo mais. Só que agora, essa parte aqui é a mais importante, que é o momento onde você consegue maximizar os seus pontos, onde você consegue ficar extremamente mais forte por causa disso. Se liga, meu máximo no dano aqui, você pode observar que eu ganhei 25% a mais de dano, de crítico de dano 15% a mais, de sorte eu consigo 15% a mais. Eu não terminei ainda de finalizar tudo aqui, mas você pode observar que você consegue buffs extremamente bons pra você dentro do jogo. E como eu te falei, cara, do mesmo modo, meu braço por algum motivo tá estranho aqui, mano. O que foi que aconteceu? Agora que eu percebi o que foi que rolou com o meu braço, cara. Mas enfim, quando ele estiver afim, ele volta ao normal. Mas basicamente agora, como é que você já entendeu como é que funciona as dungeons e também a Boss Rush, vamos para o último modo que tem aqui no CIA1, que é exatamente as torres, cara. E pra você poder chegar nas torres, obviamente, você vai ter que vir pra Ilha da Torre. E dessa vez daqui é um pouquinho diferente, tá ligado? Por que é um pouquinho diferente? Porque o modo de jogo em si é diferente. Você tem 3 NPCs aqui e você vai do mesmo jeito pro mapa, mas você dessa vez não vai precisar de Boss Key e também nem de Dungeon Key. Você vai precisar dessa vez exatamente de Torre Key, tá ligado? Tower Key. Deixa eu digitar aqui, Tower. Deixa eu enxergar aqui pra eu poder digitar Tower Key. Você vai precisar dessa chave daqui, que vai conseguir liberar para você as dungeons, e obviamente quando você fizer as dungeons, você vai conseguir essa moeda, que é a moeda da torre, tá ligado? Mas basicamente a torre infinita ela é um pouco interessante, por quê? Você vai conseguir fazer ela, só que ela tem levels, por assim dizer, infinitos, tá ligado? E você pode determinar quantos levels você quer ir por meio dessa parada aqui, ó. Você pode observar que a torre infinita você pode colocar para poder resetar em um certo level, porque pode ser que você não aguente. Se você tiver pelo menos uma chave e conversar aqui com o NPC,
vai spawnar o portal e você vai poder acessar o portal. E o que é que você vai encontrar quando chegar lá? E quando você chegar aqui dentro do local onde é a Torre Infinita, cara, você pode observar que tem alguns detalhes aqui bem interessantes, tá ligado? Você pode observar aqui que você consegue ficar aqui nesse ambiente e aqui vai spawnar tanto o boss, deixa eu sair daqui do meio que minha cara tá brilhando, meu Deus do céu. Você pode conseguir enfrentar tanto o boss como também NPC, tá ligado? Cada 5 levels, 10 levels e assim por diante vai spawnar um boss e você tem que derrotar ele junto com a ordem de NPC. Então basicamente é um modo de dungeon só que infinito, tá ligado? Você não tem como escolher a dificuldade. Então basicamente pra você poder saber até qual level você aguenta, você vai ter que literalmente ficar testando. Até o momento, pra eu poder zerar rápido e assim por diante reiniciar logo, eu consigo chegar até 85, se eu quisesse eu consigo até o 90, de boa, tranquilamente, sem passar sufoco nenhum. E alguns itens aqui que são muito bons, é tanto o Gilgamesh, a Ice Queen, se você já tiver no CA2, é muito bom o estilo do Garou, também a espada Dragon Goddess, são tudo muito bom aqui pra você poder zerar e tudo mais. Mas lembra que eu te falei que você poderia pegar runas diferentes se você quisesse? Então, exatamente aqui, você consegue pegar outras runas, que é exatamente a Primordial Runa e também a outra aqui que é a de Luck, tá ligado? Essas duas aqui são as melhores para suas builds e assim por diante, de dano e de Luck, você consegue aqui. Mas como é que você consegue? Basicamente, a cada 7.500 levels, 7.500 floors aqui, todos os 7.500 levels que você estiver jogando, você vai poder ter a chance de pegar exatamente essa daqui, que é a da sorte. Mas a cada 10.000 levels, cada 10.000 andares, você vai conseguir pegar o outro, que é exatamente essa daqui, que é a Primordial. Então, obviamente, você vai ter que jogar muito aqui para poder conseguir, mas não acaba a utilidade da torre aqui ainda. E quando você fizer várias vezes, você vai poder usar suas moedas para algumas coisas. A primeira parte que você pode usar suas moedas é simplesmente para poder entrar na lojinha, e aqui você pode observar que você consegue alguns itens interessantes, tá ligado? Você consegue comprar algumas coisas que também são bem legais aqui, e você pode decidir gastar suas moedas com isso daqui ou não, tá ligado? Depende muito do que você quiser fazer. Mas basicamente, a melhor parte da torre, além das runas, é exatamente você conseguir os buffs da torre, tá ligado? Você consegue pegar os buffs da torre por meio disso daqui. Você pode observar que eu tenho um máximo de dano, máximo de crítico, e você pode observar que dá bastante buff, então isso daqui te ajuda a ficar muito forte, faz com que você fique muito forte mesmo, e você vai juntando para poder maximizar tudo. Você pode observar que eu já fiz um pouco de cada um, tô quase maximizado na maior parte em tudo, mas basicamente depois eu vou terminar de fazer as dungeons, as torres e também as boss rush para poder ficar full, tá ligado? Pra poder zerar tudo. E se você chegou até aqui, mano, e não deixou o like nesse vídeo, nem se inscreveu no canal, eu sinto muito por você, mas eu vou ter que de caçar e te dar uma surra, porque não é possível. Mas agora nós vamos para o modo mais difícil, na minha opinião. Não é por causa que é mais difícil do que o Infinity Tower, tá ligado? Mas simplesmente porque você precisa ir para outro CIA. Não é aqui no CIA 1, aqui no CIA 1 você só tem um que precisa fazer o puzzle, que é exatamente a dungeon. Mas tirando isso, agora nós vamos pro CIA 2 para você poder conhecer exatamente o Crystal Defense. Chegando aqui no CIA 2, cara, você simplesmente vai ter que vir pra Ilha da Punch, tá ligado? Que é a última ilha que você vai ter que vir dentro do jogo. E é exatamente aqui que você vai encontrar a defesa de cristal, tá ligado? Você basicamente vai ter que fazer o seguinte, você tem duas opções, ou você vai pro meio, ou você vai aqui pelo canto. Eu vou te ensinar pelo meio, por causa que aqui fica bem fácil de você entender. Você basicamente vai ter que entender aqui, ó, o Cosmic Beam, você vai ter que virar à esquerda e simplesmente virar à direita. Aqui você vai encontrar lá no final, tá ligado? Aqui no final, você encontra exatamente 3 NPCs, e são esses NPCs que vão te apresentar o Crystal Defense. E eu acredito que na altura do campeonato que você tá aqui nesse vídeo, você já deve ter entendido que você vai sim precisar de uma chave pra você poder encontrar, tá ligado? Pra você poder chegar. E essa chave é essa cristal aqui, ó, Crystal Key. Você pode observar que eu tenho uma quantia aqui, e também você vai conseguir essa Coin Cristal aqui, que é a moeda de cristal que você pega exatamente ali no segundo CIA, tá ligado? Mas você vai ter que farmar, ao invés de no CIA 1, você vai ter que farmar pra poder pegar a chave da Crystal Defense exatamente aqui no CIA2. Não adianta tentar no CIA1 porque não dropa pra você. Mas basicamente, como é que funciona? Mudando um pouquinho o sistema, não é o NPC do meio, é o NPC do canto aqui que você vai ter que conversar pra poder ir pra lá. Basicamente, você conversando com ele, você vai spawnar e puff, você só apertar Start e vai chegar lá, tá ligado? Aqui é que você vai entender uma paradinha bem interessante. De certa forma, esse modo de jogo parece muito com a Torre Infinita, tá ligado? Mas a diferença aqui, ao invés de você só ficar derrotando NPC, aqui você tem que
defender esse cristal, tá ligado? Vai aparecer aqui bosses e NPCs, onde você vai ter que defender esse cristal aqui, mas a questão é, você também vai poder escolher a quantidade de levels que você pode ir. Então, por exemplo, eu consigo ir aqui de boa, tranquilamente, até os 70, tá ligado? Então eu coloco até os 70 e fico farmando. Aqui você consegue os melhores itens, você consegue essa asa que é o melhor acessório, você consegue a espada do Asta, você consegue o título também, que dá 100% de dano a mais, você consegue todos esses itens. Mas eu aconselho você realmente não ficar focado em rodear aqui o local em si, basicamente fique só no meio, tá ligado? Fica aqui só no meio. Os melhores itens pra você poder usar é simplesmente o Cosmic Beam, o V e também o V da Ice Queen. Os dois são extremamente úteis, os bosses e os NPCs não vão nem tocar no cristal, então você pode usar aí tranquilamente, que são os melhores itens pra você poder usar aqui. A Ice Queen, se você está no segundo Cia, é basicamente um requisito para você poder entrar aqui. Mas basicamente, você consegue sim esses itens aí que são interessantes para você. Você consegue a asa ali, a asa desse bicho aqui, que eu esqueci o nome, do Asta. Você consegue essa asa daqui. Você também consegue a espada dele, que é a espada do Asta. Você consegue o melhor título que tem no jogo atualmente, que é exatamente esse título daqui, que é o Demon Driller, tá ligado? Esse daqui que dá 100% a mais de dano. Mas basicamente você não para por dentro aqui. Do modo de jogo do cristal, você consegue o melhor item do jogo, que é exatamente essa asa, mas aqui na loja você consegue com as moedas exatamente o segundo melhor, que é pra você conseguir mais dano, tá ligado? Que é exatamente o outfit aqui do Clover, tá ligado? Do Black Clover, enfim, do Asta. Você pode conseguir aqui outros itens também pelas moedas, então obviamente que você consegue até mesmo a aura, tá ligado? Uma das auras ali do Asta você consegue por meio disso, e aí você também consegue upgrades com essas mesmas moedas, onde você consegue comprar aqui, tá ligado? Esses buffs onde você pode ficar mais forte, você pode ficar mais não sei o que, você pode observar que você consegue vários buffs aqui também. Então esses modos, eles te ajudam a ficar muito mais forte dentro do jogo, e é essencial que você faça eles justamente para você poder ficar preparado para os próximos modos de jogo que vem. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo daqui depois que chegou o modo de raid no jogo, não se preocupe que quando chegar no jogo, eu já vou ter um vídeo explicando aí, então procura no canal que você vai encontrar. Mas basicamente é assim que funcionam os 4 modos de jogos. Os melhores itens para você poder derrotar é o Gilgamesh, Cosmic Beam, a Ice Queen e assim por diante. O Jill também serve, mas você vai ter que ficar mais online e tal. Mas a maioria deles você consegue zerar a FK, principalmente se você tiver forte o suficiente. Se você não tiver forte o suficiente ainda, talvez você precise derrotar ali uma quantidade menor de andares para você poder conseguir pegar os itens que você quer. E assim mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like e fica atento aí que eu tô atualizando vocês sempre aqui. Mas é isso, tchau!